Convidamos você e sua família para conhecer a sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, na Rua 13 de Junho, número 1033, Centro, próximo ao Hospital Geral. Fácil acesso a várias linhas de ônibus, 2 amplos estacionamentos, monitoramento eletrônico, ambientes climatizados, assentos confortáveis, lanchonete, escolinha e fraldário para seus filhos. Todos os dias, reuniões poderosas para levar a palavra de Deus ao seu coração. Segunda-feira, reunião da prosperidade. Terça-feira, reunião das causas perdidas. Quarta-feira, reunião da Sagrada Família. Quinta-feira, reunião da vitória. Sexta-feira, reunião do combate espiritual. Sábado, reunião Graça Jovem. E no domingo, a reunião dos Filhos de Deus. Venha participar de uma de nossas reuniões e sinta a unção de Deus, colocando você e a sua família no altar de Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha imoluta, certa que vitória alcançará. Boa noite para todos. Boa noite, cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, boa noite. Diga para o seu irmão a paz, graça e paz, dá um abraço nele, diga seja bem-vindo, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem vos assentar em nome de Cristo. Irmãos, quarta-feira, para quem veio quarta-feira à igreja, eu falava sobre um assunto muito importante, e aí, irmãos, Deus foi acrescentando, eu dei continuidade a essa mensagem, tá bom? Quero que você, irmãos, que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de Mateus, vamos lá? Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo é o de número 9. Quero falar com você aqui, irmãos. Mateus, capítulo 5, versículo de número 9. Disse Jesus: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê, irmãos? Meu irmão, o Filho de Deus, ele é pacificador. Mas quando eu perco a minha paz, eu perco, irmãos, o controle da situação, quando nos estressamos, quando nos agitamos, quando deixamos as coisas que acontecem ao nosso redor nos dominar e perdemos a cabeça, brigamos, ofendemos, discutimos, criamos caso com certas coisas, aí a pessoa briga, ofende, machuca alguém, ela não é filha de Deus, porque ele não é pacificador. Pacificador, irmãos, segundo o dicionário, é aquele que trabalha, que vive em prol da paz, que quer a paz, que vive em paz. Então Jesus está dizendo no monte, nas bem-aventuranças, olha, feliz, bem-aventurados puros, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos, bem-aventurado tantos, mas aí ele fala dos pacificadores. E uma vez que nós tivemos um encontro com Cristo, tem que acontecer em nós uma mudança. Tem que acontecer em nós uma mudança. Espera aí, eu deixei de ser criatura para me tornar filho. E como filho de Deus, eu tenho que ser um pacificador. Eu tenho que ser aos pais, o pai tem que ser um homem, um pacificador dentro de casa, no seu trabalho. A mãe, ela tem que ser pacificadora, que vai conseguir contornar toda a situação, que não vai semear contenda, que não vai criar discórdia, que não vai criar caso. E quantas são as pessoas que estão deixando de ser abençoados, acabando com o casamento, acabando com, irmãos, o relacionamento, por quê? Briga, contenda, discussão, nervosismo, nos tempos de hoje, onde as pessoas vivem com o nervo à flor da pele.
Sabe, quando é que nós deixamos de ser filho de Deus? Muitos deixam de ser filhos de Deus quando estão o quê? Dirigindo, quando estão no trânsito. Como assim? É verdade. No trânsito ela briga, ela perde a cabeça, alguém fecha ela, se alguém atrasa um pouquinho, ela já briga, ela já estressa, e por isso e aquilo outro e tal. Então, irmãos, eu perco a paz dirigindo. Se você perde a paz dirigindo, então, irmãos, comece a andar de ônibus. Não é verdade? Porque para você perder sua paz dirigindo, ande de ônibus. Aí eu que vou estressar mais ainda, o que eu faço? Contrate um motorista para você. Porque eu não posso perder a minha paz por causa de uma situação. E quantos que perdem? E quantos que estão, irmãos, perdendo a sua paz, deixando de ser um homem pacificador, uma mulher pacificadora, estressado no trânsito, no trabalho? É quantas pessoas que levam problemas de casa, problemas do serviço para dentro de casa, desconta em todo mundo, desconta no marido, desconta no filho, desconta no... Até o cachorro sofre por causa do dia que o marido teve estressante. Até ele. Tudo por quê? Porque ele não está sendo um filho. Se ele fosse filho de Deus, ele ia seguir o que Cristo disse para ser um pacificador. Aí a pessoa perde casamento, perde o matrimônio, perde tudo que tem e depois ela fica se perguntando por quê? Perde oportunidades, perde chance de crescer, perde oportunidades boas financeiras, tudo por quê, meu irmão? Porque ele não está sabendo ser o quê? Pacificador. Ele não, digamos, no ramo no empreendedorismo, lá no comércio, ele briga com os comerciantes, ele discute com as pessoas. Irmão, você é um chefe, você é um gerente, você é um responsável, então você tem que ser um pacificador que não pode ter as pessoas, irmãos, que você brigou com alguém do seu serviço, não, seu serviço não flui, seu serviço não desenvolve, não vai, não cresce. Numa firma, numa empresa onde cada um fala uma língua, não cresce. Um casamento onde cada um fala uma língua, não vai para frente. Um fala isso, é um filho que é a favor do pai, é a mãe que toma o filho para defender, né? Toma o filho para defender, se o pai for corrigir, não, deixa aqui os meus, ela eu cuido, você cuida desse. Não, pais cuidam de filhos por igual. Eu não posso tirar a autoridade da minha esposa quando ela executa, quando ela fala com o filho. A esposa não pode tirar a autoridade do marido quando é o pai que está corrigindo o filho. Porque, meu irmão, se isso vai acontecer, vai começar a gerar uma confusão e vai terminar como... Vocês conhecem a história. A Torre de Babel, você conhece a história de Babel? Conhece? Um homem, irmãos, começou a construir uma torre muito grande, porque ele temia novamente um dilúvio, e aí ele disse, construirei uma torre que há de chegar no céu, e se vier um dilúvio novamente, nós vamos entrar lá e pronto, estamos guardados. E aí a torre estava crescendo, se eu não me engano é Gênesis 11, né? E crescendo, quando de repente o Senhor Deus viu que eles falavam apenas uma língua. Quando de repente ele mandou um anjo, confundiu a língua do povo. Ali houve, né, o embaralhamento das línguas, cada um falando uma coisa. Quando cada um começou a falar uma língua na Torre de Babel, o que aconteceu com a torre? Parou de crescer. Casamento, matrimônio, empresa, cada um fala uma língua, não cresce. Não vai para frente. E quantos que estão perdendo aí, irmãos, não é pacificador, ofende, briga, a estupidez, disse algo durante o dia e repito, digamos algo que a pessoa gosta muito, quer ver? Algo simples, futebol, brincar de esporte, é bom, sim ou não? É pecado? Não, nunca, jamais, mas se o esporte, se a brincadeira de futebol, se o jogo de futebol te faz pecar, então pare de jogar. Como assim, pastor? Não entendi. Te explico. A pessoa ela é competitiva. Ela não quer perder. E às vezes, para ganhar, ela quer até brigar. Pare de jogar bola. Porque é melhor você ir para o céu santo do que ser um ganhador no futebol indo para o inferno. Porque tem gente que não sabe, briga, discute, bate boca. É verdade.
Teve um tempo atrás, muito tempo atrás, eu estava indo com um pessoal brincar de futebol, eu parei, eu falei assim, eu não vou mais brincar de bola, porque a coisa está pegando outro rumo, não é assim, cristão não é desse jeito. Irmão, nós não podemos esquecer que eu sou filho de Deus, e como filho de Deus nós precisamos ser o quê? Pacificador. Antes de você ser homem, macho, pai, mãe, antes de você ser filho, antes de você ser esposo, antes de você ser esposa, não se esqueça, somos filhos de Deus. E como filho de Deus, versículo 9, vamos ler de novo, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como filho de Deus, você tem que ser um pacificador. Na sua casa, entre a sua família, você não pode ter grupos, você não pode fazer parte de um grupo. Eu faço parte do grupo do meu marido, eu faço parte do grupo da esposa, eu faço parte do grupo... Não, meu irmão, você tem que fazer parte dos filhos de Deus. E como filho de Deus, você tem que ser um pacificador. Você tem que ser aquele que entra por uma repartição na empresa e fala com todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Opa, aqui eu não posso, eu pulo. Não, eu tenho que ter paz com todos. O apóstolo Paulo foi claro quando ele nos disse, no que depender de vós, vamos lá, Romanos capítulo 12. Olha o que Paulo fala aqui para nós, irmãos. Romanos, você está em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos 12. Versículo 18, 12, 18, Romanos capítulo 12, versículo de número 18, 12, 18, quem encontrou, diga amém? Amém. Se for possível, eu gosto da tradução atualizada que diz assim, no que depender de vós, aí ele diz, se for possível, quando estiver em vós, o que a igreja? Tende paz com todos os homens. No que depender de você, no que depender de mim, que sou filho, eu tenho que ter o quê? Paz com todos. Meu irmão, os crentes do passado, eles criavam inimizades, contenda. O crente de hoje, que é filho de Deus, que entende a palavra, ele tem que aprender a ter paz com todos. Irmão, Cristo é um exemplo de homem que tem paz com todos. Os publicanos, os fariseus, os saduceus, os estudiosos da lei ficavam pé da vida com Jesus porque ele conversava com pecador. Quando ele foi na casa de Zaqueu, todo mundo, o que é isso? Aonde que já se viu um homem que se disse santo de Nazaré, um nazareno? E na casa, irmão, o povo ficava doido com Jesus. Ele não estava nem aí, ele ia, conversava, dialogava, falava com as pessoas, irmãos, comia, ia em festa, fazia tudo isso porque ele era um homem que tinha o quê? Paz com todos. Jesus é convidado para ir num casamento. Meu irmão, só convida para ir no casamento uma pessoa que é boa. Você convida um chato, um mala sem alça para ir na sua festa? Você convida? Está amarrado. Ninguém chama. Você vai chamar os que você gosta, aquelas pessoas que você tem um carinho, que você tem prazer com ele, né? Por mais que às vezes seja até parente, mas é mala, é chato? Não vou chamar esse aí não. Irmão, Jesus era convidado porque ele era homem que sabia ter paz com todos. E nós temos que saber ser esse cristão, esse filho de Deus que vai ter paz com todos. Aí você fala com fulano, conversa. Temos que saber ter paz com aqueles que até dizem, né, que nós somos homofóbicos, com a outra classe do homossexual. Mas você conversa, tem paz com todos. Não concordo, não aceito a atitude dele. O que é a atitude que ele vive, a prática dele. Mas respeito. Respeitar não é, já disse aqui, respeitar não é concordar. Respeitar não é concordar. Mas eu tenho paz com todos. Meu irmão, no que depender de vós, olha o que ele diz. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz o quê? Com todos os homens.
Continua: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Porquanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. 21, não te deixes vencer do mal, mas o quê? Vença o mal com o bem. Peraí, se eu sou da paz, eu venço o mal como? Com o bem. Eu venço a ofensa das pessoas como? Com o bem. Eu venço o maltrato das pessoas sendo educada. Sendo uma pessoa, irmãos, educada. Bom dia, boa tarde. Ah, por que, Senhor? Deus te abençoe. Vença o mal com o bem. Uma das coisas que faz muita gente perder, deixa de ser pacificador, meu irmão, tem crente, eu preciso falar, eu não posso limitar o Senhor Deus. Tem pessoa que briga por causa de futebol, perde amizade por causa de bobeira. Política, então. Tem gente perdendo, irmãos, amizade, perdendo amizade por causa de política. Enquanto você briga com os outros políticos, só estão quem enche o bolso de dinheiro. Não, porque isso, porque aquilo. Para, irmão, tenha paz com todos. Tenha paz com todos. Entendam algo. Todas as vezes, muita gente tem uma rede social hoje, o Facebook, que é famoso. Aí a pessoa vai lá e publica algo, ela coloca uma coisa, ela coloca alguma coisa lá, e aí, irmãos, as pessoas curtem, comentam e tal, né? Mas depende do que você coloca, você tem que estar disposto a receber críticas. E tem gente que não sabe receber crítica. Tem gente que não sabe, se você for falar alguma coisa, se alguém criticar, se alguém falar alguma coisa que ela não gosta, ela já se ofende, já briga, já caça confusão, já isso. Te contam algo? Olha isso. Ano passado, na época das eleições, antes do primeiro turno, eu fiz a minha escolha por votar. Eu escolhi votar na candidata, né, num outro partido e tal. E aí ela perdeu. No primeiro turno ela perdeu. E aí veio o segundo turno, tinha que optar por 2, e eu fiz a minha escolha. Aí no primeiro turno, quando eu escolhi votar numa mulher, aí eu coloquei lá, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. E aí, irmãos, as pessoas, é isso aí, pastor, até porque ela é evangélica, né, de família cristã, conheceu a Cristo, e as pessoas, é isso aí, somos isso, somos aquilo, não vou dar nome, mas você já sabe. Mas vai lá e tal. Todo mundo apoiando. Aí no segundo turno, aí tinha que escolher entre os 2, né? Aí eu tinha que escolher entre o vermelho ou entre o tucano. Eu fiz a minha escolha. Escolhi. Não sou filiado a partido algum, não defendo a bandeira de nenhum, meu irmão. Minha bandeira é Cristo. E eu fiz a minha escolha. Aí perto da eleição eu fui, publiquei. Eu sou tal. Ah, pra quê? Meu irmão, teve pessoa que falou assim, pastor, eu admirava muito o senhor. Teve uma pessoa de fora, né? De fora não da igreja, de outros lugares, porque é público, mas pessoas no mundo inteiro podem visualizar. Uma pessoa lá do não sei de onde assiste seus programas, te acompanho pela internet, mas muito me admira você, né, escolher isso. Você está enganado, você deixou o diabo te cegar, perdi a admiração pela sua pessoa. Eu não acredito que você deixou o diabo te cegar. E eu li aquilo assim até... Não vou falar nada. Ao servo não compete contender. Onde que está essa palavra? Cadê os meus... Acha para mim, ao servo não compete contender. Eu não lembro qual o livro, capítulo que está. Aí eu fiquei com aquilo, não vou falar nada. Aí as pessoas foram me defender. Não, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Irmão, não compete a nós. Eu vou contender, eu vou perder a minha paz por qualquer coisa. Eu vou ser pacificador. Eu vou semear a paz. Quer falar? Fala. Falar nunca arrancou pedaço. Falar nunca arrancou pedaço. E nós temos que aprender a pagar o mal com o quê? Com o bem. Deus te abençoe. Seja feliz, vai na paz, que Deus lhe prospere. Vou criar inimizade? Não, meu irmão. Aprenda, por uma porta que você um dia passar, deixe ela sempre aberta, porque você pode voltar um dia.
Você pode precisar voltar. É numa firma, é numa empresa. A pessoa, um dia você pode precisar voltar para lá. Um dia você pode precisar voltar, precisar do serviço daquela pessoa, e eu vou contender com ela? Jamais. Vamos contender? Não, meu irmão, vamos aprender a ser pacificador. Um homem, irmãos, que soube ser pacificador. Vamos lá? Gênesis capítulo de número 13. Deixa eu ver aqui. Gênesis 13. Achou Gênesis 13? Deixa aí, vamos lá em 2 Timóteo 2, 24. Rapidinho, só para mostrar aquilo que eu falei para você. Meu pessoal achou aí. 2, 24. Ah, pastor, você não sabe a Bíblia toda? Não sei não. Não? Imagina você decorar tudo isso aqui. 2 Timóteo 2, 24. Quem encontrou, diga amém? Encontraram todos? 2 Timóteo, na Bíblia do Missionário, é página 1917. Olha só. 2:24. E ao servo do Senhor não convém o quê? Contender, mas sim ser o quê? Manso para com todos, apto para ensinar e... Às vezes, para ser pacificador, você precisa ser, às vezes, o quê? Sofredor. Sofrer em silêncio. Poxa, pastor fulano falou um monte de asneira para mim. Sofra calado. Que da sua boca não saia uma palavra que vai ferir, que vai machucar a pessoa. Para ser, meu irmão, pacificador, às vezes é isso. É você aguentar quieto. É você aprender a suportar. É o marido que falou um monte de coisa. Poxa, ele não passa o dia comigo, pastor. E chegou falando um monte de besteira. E isso, aquilo, outro. Sofra calada. Sofra calado. Mas mantenha a sua posição de filho sendo um pacificador. Discutir, brigar. Para quê? Meu irmão, grandes guerras, grandes tragédias começou de discussão. Desentendimento. Começou uma discussão, quando assusta, está aqui, já está virando guerra, já está virando morte. Não, meu irmão, quanto ao servo, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem o quê? Ele não conhece a verdade? Então, meu irmão, seja manso com ele. Aprenda, às vezes, se necessário, sofrer por aquela pessoa. Mas ele falou um monte de coisa. Sofra calado. Sofra as acusações das pessoas. Sofra quando as pessoas te julgar, te condenar. Meu irmão, mas não peque. Mantenha a sua posição de filho sendo pacificador. Ah, você mudou de religião, agora você virou crente, agora isso... Sofra calado. Sofra em silêncio. Sofra, se for preciso, sofra, mas não retruque não, não brigue não, não vai discutir não. Deixa eu te contar um caso. Eu fui pastor numa igreja nossa do interior, e nessa igreja nossa do interior, nós tínhamos um problema lá, tinha um processo judicial. O vizinho da frente, ele entrou com uma ação contra a igreja por causa de poluição sonora. Ele tinha um comércio, e aí tinha a igreja de frente, e aí um dia ele foi falar com o pastor. Ele chegou e foi falar com o pastor nosso. Chegou e foi falar assim: pastor, eu queria ver com o senhor na hora do culto, na hora da palavra não, mas principalmente na hora do louvor. Na hora do louvor, instrumento, bateria, essas coisas, dá muito barulho. Eu queria ver com o senhor se o senhor podia baixar um pouquinho o som, porque me atrapalha o comércio aqui e tal, me atrapalha aqui, e é muito barulho, parece que o som vem todo para cá. O nosso pastor não foi pacificador. Tá amarrado, rapaz, eu tô louvando a Deus, a gente não pode atrapalhar a obra de Deus e tal. Ele falou uma vez, teve uma conversa, nada. Teve a segunda conversa, nada. E aí foi falar de novo, aí o obreiro chegou e falou assim: pastor, o fulano de tal, o vizinho da frente, não vou falar com esse cara é encapetado, esse cara é endemoniado, esse cara é isso, aquilo, outro e tal. E aí minha irmã falou: ah é? Ele não quer ir por bem? Então vai por mal.
E processou a igreja. Chamou, veio o pessoal lá e tal, e gerou um processo. E aí ele precisou ir lá, na época o pastor precisou ir lá, ouvir, foi ser testemunha. O juiz falou assim: olha, a partir de hoje você vai regular o som, vai abaixar e tal. E se tiver novamente outra denúncia, vocês vão pagar uma multa. E a multa era de mais de R$2.000 por dia. E aí eu fui para lá. Eu fui ser pastor lá nessa cidade. E quando eu fui mandado para lá, aí o pastor falou assim para mim assim: Anderson, você toma cuidado. Você toma cuidado, abaixa o som, irmão, cuidado, você tem que fazer culto assim, se for preciso e tal. Culto pequeno, reunião que às vezes dava 20 pessoas, fazia na garganta. Pessoal, bom dia, boa tarde e tal. Nem ligava o som da igreja. E aí, irmãos, eu fiquei um tempo ali e eu fui conhecer. Aí, quando eu fui assumir a igreja, esse pastor, rapaz, esse cara é isso, esse cara é aquilo e tal, falou um monte de coisa para mim. E eu achava, poxa, esse cara é um monstro, perseguidor da igreja. E eu fui conhecer o cara. E na frente da igreja, ele tinha um comércio. Ele vendia coxinha, pastel e suco. Virei amigo do cara. Pastor, irmão, viramos amigos. Eu estava na igreja, eu estava noivo na época, prestes a casar, e eu sentado na igreja, ele do outro lado, ele falava assim: pastor, tá quentinho, venha, já estou indo. E um dia ele falou assim: pastor, vamos acabar com esse processo? Não quero isso não. Extinguiu. Meu irmão, pacificador acaba com processo, acaba com contenda, acaba com tudo. Nós temos que aprender a ser esses pacificadores. Você tem seu direito? Saiba de uma coisa: quem faz justiça é o Senhor. Você tem seus direitos? Meu irmão, temos a lei que nos ampara? Temos, mas mantenha a paz com todos. Saiba ser um homem de paz. Esse pacificador vai se engrandecer. Um homem que foi grande. Vamos agora lá, Gênesis, vamos lá. Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis 13, versículo 7. 13:7, Gênesis. Irmãos, Abrão está saindo da sua terra, rumo a Canaã, e ele levou o seu sobrinho Ló com ele. Só que os dois eram muito ricos, eles tinham fazenda, tinham gados, tinham empregados, funcionários, e começou a haver contenda, discussão, bate-boca. Se quer esse ciúme bobo, meu patrão é mais rico que o seu, o meu é maior, o seu não é nada, e começou a ter isso. Olha o que diz o versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, olha Abrão, irmãos, ora, não haja o quê? Contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos o quê? E na verdade eles eram parentes. Olha o Abrão, meu irmão, com toda mansidão, com toda humildade. O Abrão é o chefe, Abrão é o cabeça. Ló, meu sobrinho, deixa eu orar aqui. Pois não, tio, tá tendo essa contenda boba, porque às vezes pode ter discussão boba, né? Fulano é melhor, Beltrano é melhor, meu time é melhor, meu partido é melhor, não sei quem é melhor, FHC foi melhor, não, o governo atual é melhor. Tem essa... Vamos parar com isso. Olha o que Abrão disse, versículo 8. Não haja o quê? Contenda entre mim e ti, entre os teus pastores e os meus pastores. Você ocupa um cargo de liderança em algo? Meu irmão, não pode haver contenda, vai discutir, brigar com daqui, com de lá. Não, tenha paz com todos. Vamos fazer isso não, ô Ló. Não, mas não somos nós, eu e o senhor, tio. Mas se eles estão brigando, então vamos fazer o seguinte, para evitar, versículo 9, olha o que Abrão propôs. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para onde? Para a esquerda. Olha o que Abrão está propondo para o Ló. É o seguinte, sobrinho. A terra está aí diante de nós. Escolha um caminho. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Para quê? Para eles não se cruzarem. Às vezes isso precisa acontecer dentro de casa. Para evitar contenda, para evitar discussão. A mulher está falando lá na sala. Sai da sala, vai para o quarto.
Mas tem gente que gosta de ficar ali. Sai daí, meu irmão. Pastor, eu estava quieto no meu canto, ele já veio falando. E o que você fez? Fiquei lá. E aí ele falou, eu não aguentei, eu falei também, pastor. Sai de lá, cristão. Ah, eu estava com o arroz no fogo. Desliga. Mete água, enche até a tampa. Até secar vai demorar, né? Mas vai ficar papa. Melhor comer papa do que brigar com o marido. Sai de lá. Ela está falando? Deixa ele falando sozinho. Mas tem gente que não sabe fazer isso. Tem gente que além de sair ainda fica assim, ó, fala com a minha mão, ó. Tá caçando e toma uma. Tá caçando e leva uma. Deixa eu falar algo para as mulheres. Nunca queira ver a masculinidade do seu marido. Até que ponto que vai? Em que sentido? Você não é homem para fazer isso. Às vezes ele faz só para mostrar que ele é homem. Faz isso não, meu irmão. Evita. Ele veio para cá? Já vem. Vamos para lá. Você está no quarto? Vai para a cozinha. Ele foi para a cozinha. Vai para a sala. Ele foi para a sala. Vai para a área. Ele veio na área. Vai para o quintal. Ele veio no quintal. Vai para a rua. E vem na rua. Vai fazer uma visita para a vizinha. Ó, vizinha. Mas ele quer brigar na frente de todo mundo. Vai dar um passeio. Meu irmão, o filho de Deus é pacificador. Ele vai evitar contenda. Ele vai ver. Um ditado popular, não é bíblico, mas vale para nós. Quando um não quer, dois não brigam. Vou perder a minha paz, vou deixar de Deus abençoar a minha casa, de Deus abençoar a minha família, por causa de contenda? Faz isso não, meu amado. Lembre-se, você é filho, e filho tem que ser pacificador. Ah, pastor, tive um dia estressante. Oh, Deus, me ajuda. Ah, vai ser aqueles dias, a mulher está atacada. Me ajuda, Deus. O marido está daqueles dias, pastor, e ele parou de fumar, parou de beber, não sei se está dando reação agora, que ele é muito nervoso. Me ajuda, Jesus. No que depender de vós, tenha paz com todos. Abraão, Ló, caça um caminho, para a gente não contender mais, para não haver mais essa discussão. Vamos. Irmão, a solução não é separar, não é divorciar. Aí depois vai ficar briga por causa de filho, por causa de herança, por causa de bens. Aí a briga vai se tornar maior, é uma bola de neve. E o que eu faço? Fica casado, aguentando, suportando, orando. Deus muda, converta, salva. Aí você vai ter que gastar, vai ter que desembolsar, vai virar briga, vai virar contenda, vai virar ódio. Há casos de raiva, de ódio que chega a gerar o quê? Morte. Morte, irmão. E aí nós vamos olhar para a vida do Abrão. Quem se tornou Abrão? Quem se tornou Abrão, irmãos? Grande homem. Qual o fim de Ló? Onde Ló terminou? Numa caverna, sem nada, envolvendo sexualmente com as filhas, que as filhas engravidou do próprio pai. Aí tem a origem dos moabitas e dos amonitas. Veja o fim de Ló, veja o fim de Abrão. Qual fim você quer para a sua vida? O fim do pacificador é bem abençoado, é grande. O fim do contencioso é morte. E aí ele teve um filho que se chamou Isaac. Isaac aprendeu com o pai dele. Vamos lá? Gênesis 26. Vamos caminhar para terminar. 26. A partir do versículo de número 16. 26, 16. Isaac, irmãos, teve um tempo, no versículo 1, diz que a terra estava com fome. Isaac pensou em ir para o Egito. O Senhor Deus disse para ele assim: Isaac, fica na terra que eu te disser, eu vou te abençoar. Isaac ficou numa cidade, na terra dos filisteus, prosperou, semeou, colheu muito, cresceu, foi muito abençoado. E aí, irmãos, chegou, diz o versículo 16, e disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós,
porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Ele saiu da terra dos filisteus e foi para Gerar. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai. E os filisteus taparam depois da morte de Abraão e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Gênesis 20, quando a Bíblia fala que Abraão começou a cavar poços e fez uma aliança com Abimeleque, ele cavou poços, irmãos, porque era terra seca, e ali aqueles poços eram para tirar água para os animais, que o pessoal que vinha do deserto e tal. E aí, irmãos, esses poços foi no tempo de Abraão, passou no tempo de Abraão, Abraão morreu, os filisteus entulharam os poços. Taparam todos os poços. O que Isaque disse? Ele falou assim: eu vou desentulhar, eu vou abrir os poços que papai um dia abriu. E olha a decisão de Isaque: vou reabrir o que um dia fecharam, que era de papai. Versículo de número 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço, o quê? De águas vivas. E os pastores de Gerar sua Bíblia diz porfiaram? Porfiaram? Eu gosto de uma tradução que diz o quê? Contenderam. Meu irmão, depois que eles acharam os poços, desentulharam os poços, veio os pastores de Gerar brigar por aquele poço que estava o quê? Entulhado. Você consegue entender isso? Inveja. Meu irmão, você tem que aprender a ter paz até com os invejosos. Porque está tudo sujo, está abandonado, mas depois que se arruma, é meu. Isso é meu. Mas estava jogado, é meu. Ei, esse poço é nosso. Mas, gente, e os pastores de Gerar porfiaram, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Eseque, porque contenderam com ele. O nome Eseque significa o quê? Contenda. Estava tendo contenda por causa daquele poço. Sabe o que Isaque e os seus pastores fizeram? Tá bom, desculpa, toma, é de vocês. Não, vamos brigar para quê? Deixa. Versículo 21. Então, cavaram o quê? Outro poço. E também porfiaram, de novo, brigaram sobre ele. E por isso chamou o seu nome o quê? Sitna. Sitna significa inimizade. O primeiro poço se chamava como, irmãos? Eseque. Significa o quê? Contenda. O segundo poço chamava-se Sitna. Significa o quê? Inimizade. O que Isaque fez? Deixou o segundo poço para trás. Porque Isaque estava fugindo do quê? Da contenda e da inimizade. Tem gente que não faz isso. Meu irmão, fuja da contenda, fuja da discussão, fuja disso, não vai dar bom, não serve, irmão. Isaque não queria contenda, Isaque não queria inimizade. Esse poço é nosso. Opa, desculpa, toma, é de vocês. Meu irmão, tem gente que cria inimizade dentro de empresa. Você nunca vai conseguir crescer tendo funcionários com inimizade contigo, eles não vão falar a mesma língua que a sua. Tem gente que trabalha para puxar, em vez de trabalhar para crescer, ele vai trabalhar puxando. Você não pode ter inimizade com os seus. Você não pode ter inimizade. Se necessário, se você reconhecer que você errou, seja, irmãos, íntegro, seja homem e assumir. Eu errei, gente. Eu fiz mau juízo de vocês, me perdoem. Você vai ganhar credibilidade dos seus funcionários. Você vai ganhar credibilidade das pessoas. Você vai ganhar credibilidade, meu irmão. As pessoas vão olhar para você e vão olhar em você um líder humilde. Geralmente a pessoa tem essa figura do líder que ele não é humilde. Se ele erra, não estou nem aí. Reconheça seus erros. Reconheça suas falhas. Olha, gente, me desculpe, eu fiz mau juízo de vocês, cobrei vocês, mas olha, vamos esquecer, vamos colocar uma pedra em cima, vamos recomeçar. Eles vão olhar: o que foi com o chefe? O que foi com o patrão? Meu irmão, fuja da contenda, fuja da inimizade. Quem está me entendendo, diga amém? Amém. Isso pode ser dentro de casa.
Aconteceu um tempo atrás, reúna sua família e chega ao ponto de falar assim: gente, eu quero pedir perdão para vocês. Eu quero pedir desculpa se em algum momento eu fiz coisa errada, me desculpe, me perdoe. Quero pedir perdão para você, sogra, sogro, tio, cunhado, sei lá quem quer que seja. Meu irmão, eles vão ver que você, poxa, fulano é humilde, hein? Porque filho de Deus é isso. Filho de Deus é pacificador. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que quer ser filho de Deus, que prospera, que cresce, mas não esqueça, filho de Deus é homem de paz. Filha de Deus é mulher de paz. Não contenda não. O duro é quando os dois são crentes, marido e mulher. Mas pastor, ele é terrível. Você tem que ser da paz. É você que tem que ser a pacificadora. Salve seu casamento sendo mulher de paz. Ganhe respeito dos seus filhos sendo homem de paz. Ganhe respeito dos seus pais sendo um filho pacificador. O pai falou não. Sim, senhor, pai. Respeite o que seu pai fala. Você não vai, às vezes até coisa de igreja. Hoje você não vai no sábado. Graça jovem você não vai. Mas pai, não. Sim, senhor. Porque se você desobedece à ordem do seu pai, mesmo para vir na igreja, você está em rebeldia. Isso é desobediência. Mostre que você é pacificador. Mostre que você é homem de paz. Filho de Deus é pacificador. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Isaac fuge da contenda e do quê? Inimizade. Continua. 22. E partiu dali e cavou outro poço. E não porfiaram, e não teve briga por ele. Por isso, chamou seu nome Reobote e disse, porque agora o quê? Sua Bíblia diz alargou ou aumentou? Alargou o Senhor e crescemos o quê? Meu irmão, quem evita contenda, quem evita inimizade, vai encontrar lá na frente o quê? O que é alargar? Crescer, desenvolver. Quer crescer na vida? Evite contenda. Evite inimizade. Deus vai alargar seus caminhos, Deus vai alargar sua fronteira, Deus vai alargar sua tenda, Deus vai alargar seu casamento, meu irmão. Você vai encontrar Reobote lá na frente, você vai encontrar um poço de água muito boa, você vai encontrar lá na frente o melhor, evitando contendas, evitando brigas, evitando coisas aqui atrás, sendo pacificador. Ele acha Reobote, e além de achar esse poço, aí diz, olha o que diz o mais bonito está aqui, ó, 23. E depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o quê? O Senhor naquela o quê? Quem é que aparece? Irmão, pacificador torna-se o quê? Filho de Deus. Quem é que apareceu para Isaac aquela noite? O Senhor. Filho, olhe para mim, por favor. Filho de Deus, você quer que Deus apareça para você, para Ele lhe abençoar? Então seja pacificador. O pai não aparece para filho ignorante. O pai aparece para filho pacificador. O pai aparece para o filho que sabe semear a paz. Esse é meu filho amado. Oh, meu irmão, tem muita gente deixando de receber a visita do Senhor Deus. Tem gente deixando de receber a visita do Senhor dele nos negócios, porque é contencioso. Tem gente perdendo, meu irmão, casamento, perdendo relacionamento. Imagina jogar 15 anos, 20 anos fora, por causa de picuinhas, de discussões, de bobeira. Não, Deus quer aparecer para mudar a sua história. Olha, quando Deus apareceu para Isaac, apareceu-lhe o Senhor a Isaac naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu. O que Deus está reafirmando para o Isaac? Que vai abençoá-lo e vai o que, irmãos? Engrandecê-lo. Porque Isaac foi homem que soube fugir de contendas e inimizades e teve bênçãos grandes dentro da sua casa. Seja pacificador, seja pacificadora, sendo filho e filha de Deus, você vai ter grandes bênçãos no seu lar. Você vai ter grandes bênçãos na sua casa. Quem entendeu, diga amém? Seja um pacificador, irmão.
Tem muita gente que quer assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero fogo, 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 fogo. Seja homem de paz. Seja mulher de paz. Eu disse nos cultos, você chegou hoje o Hulk, brabo, quebrando tudo. Volte para casa o ursinho carinhoso. O homem chegou, o Shurek, ignorante, grosso, estúpido. Volte o Bambi. Não, hein? No bom sentido, no bom sentido, no bom sentido. A mulher chegou a Ruca. Volte para casa sendo a Cinderela. Ela chegou a Fiona. Volte sendo a Branca de Neve. Irmãos, volte um pacificador para o seu lar. Volte como filho de Deus, sendo pacificador. O Senhor vai te abençoar. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé, quero orar por você, irmão. É a palavra de Deus para nós hoje. Meu irmão, filho de Deus é pacificador. Filho de Deus, ele vai semear a paz. Não, porque essa mulher... Aí você chega um pacificador e fala assim, não, acho que tem um mal entendido que está acontecendo aí. O que está acontecendo? Não, eu acho que ele entendeu errado. Não é nada não. Seja esse pacificador. Seja esse homem que vai, irmãos, conversar, que vai dialogar, que vai resolver os problemas. O que está tendo aí? Uma discussão, uma briga. Que ele falou de mim. Não, você não entendeu, rapaz. Seja um pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Como filho, o Pai vai aparecer, vai lhe abençoar. Eu estou fazendo uma oração hoje pelas pessoas que ultimamente andam muito nervosas. Pastor, eu ando nervoso, eu ando nervosa. Eu tenho brigado, eu tenho xingado, eu falo palavrão na frente dos meus filhos. Ô meu irmão, peça para Deus lhe ajudar hoje. Fala para Deus, Deus me ajuda, me ajuda. Um dos frutos do Espírito Santo se chama longanimidade. Sabe o que significa longanimidade? É a capacidade de suportar grandes ofensas. Mansidão é uma coisa, longanimidade é maior ainda. Você aguenta ofensa, você aguenta o que disse, o que falaram. Peça para ele, Deus, me dá um coração longânimo. Eu não aguento falsidade, pastor. Pastor, eu não aguento ver coisa errada. Tem gente que se ira por ver coisa errada. Meu irmão, se você é esse que perde a cabeça por ver coisa errada, você precisa morrer. Que é isso, verdade? Porque não existe um lugar onde você não vai ver uma coisa. Todo lugar tem coisa errada. Todo lugar você vai ver coisa errada. Às vezes, se você reparar, você vai ver coisa errada dentro da igreja. Verdade. Pastor, eu cheguei, tinha um obreiro e uma obreira conversando ali, quietinho. Não sei o que eles estavam falando. Que coisa, hein? E eles são casados. Já viu coisa errada? E aí, eu não volto nessa igreja mais. Irmão, quem se indigna e ira por qualquer coisa de ver coisa errada, tem que morrer. Porque enquanto ficar aqui na terra, vai ficar vendo coisa errada. Peça para Deus, Deus, eu não quero ter olhar malicioso. Eu não quero ter um olhar malicioso. Eu não quero ter um olhar tendencioso. Eu não quero isso para mim. Eu não quero, não. Peça para Ele. Eu estou orando hoje, pedindo a Deus para Ele tirar isso, irmãos. Esse nervosismo, essa arrogância, essa estupidez de muitos. É verdade. Peça para Ele, me dá um coração manso, me dá um coração humilde. Jesus foi claro quando diz, vinde a mim, Mateus 11, 20, vinde a mim todos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Peça para Ele, quer salvar seu casamento? Quer que Deus lhe alargue, abençoe? Quer que Deus lhe visite? Peça para Ele. Seja um homem de paz. Volte um pacificador e além de pacificador, um filho de Deus, Ele vai abençoar. Quero orar por você. Põe a mão no coração. Pai, eu falei da Tua palavra. Se eu falar mais, vai ser de mim. E que o Senhor possa ministrar em cada coração. Jesus, quantas pessoas hoje em dia que andam nervosas, perdem amizade. Tem gente que perdeu amizade, já não é mais amigo.
Tem gente que perdeu amizade com pessoas tão queridas. Tem gente que foi tão amiga e hoje virou inimiga praticamente. Deus, isso não provém de ti, Deus. Isso não provém do Senhor. Isso não é cristianismo. Isso não é viver cristão. Não é. Pai, perdoa nossos erros. Perdoa, meu Deus, a nossa arrogância. Perdoa nosso momento de estupidez, de agressividade. Perdoa, Deus. Perdoa quando nós não respeitamos nossas autoridades, nossos pais. Perdoa quando nós não respeitamos nossas esposas. Perdoa quando não respeitamos o cônjuge. Isso, fale com ele. Deus, me ajude. Me ajude a ser um homem manso. Me ajude a ser uma mulher mansa. Me ajude a ser um pacificador. Um pacificador é filho de Deus. Pacificador é filho, meu irmão. Seja um filho de Deus hoje. Torne-se um filho de Deus hoje. Aleluia. Tira, meu Deus, esse nervosismo. Tira, meu Deus, esse nervosismo que está de sobre essa mulher. Isso, mulher, fale com Deus agora. Salve seu casamento. Salve sua vida. Salve sua alma hoje. Fale com ele, fala: Deus, me ajuda, eu preciso de ajuda. Se necessário for, Deus, o coração é o centro de tudo. Se necessário for, Deus, tira um coração de pedra, dá um coração de carne, dá um coração novo, dá um coração disposto a obedecer, a respeitar. Dá esse coração para os teus filhos aqui na igreja, em casa, onde essa pessoa está assistindo. Queremos ser teus filhos. Aleluias. Isso, fale com ele agora. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir a sua oração nessa hora, meu irmão. Fale com ele agora, minha irmã. Diga para ele, jovem, moça, rapaz, senhor, senhora, marido, esposo, esposa, avó, fale com ele. Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir você falando essa hora. Ele quer ouvir você falando nesta noite com ele. Ele está pronto para lhe abençoar. Ele quer aparecer para largar os seus caminhos. Ele quer aparecer para abençoar a sua vida. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, aleluia, dentro de mim. Isso, fale com Deus. Nada encontrarás. Enquanto cantamos, você ora a Deus. Vai falando com ele. Isso, meu irmão. Hoje é dia de Deus te abençoar. Mas um desejo, aleluia, eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me, Senhor. Dá-me um novo coração. Cante novamente. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Para dentro de mim. Nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Diga pra ele: dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre. Meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Coração. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Diga pra ele: meu mestre, me dá, Senhor. Me dá esse coração novo. Eu quero viver essa vida de paz, sendo seu filho. Coração disposto a obedecer. Sentir. Cumprir todo o teu querer. Dá-me, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. Nosso Deus, nós queremos ter esse coração manso e humilde. Queremos ter esse coração que sabe perdoar, que sabe esquecer. Queremos esse coração, ó Deus, que não vai contender, que não vai brigar. Deus, somos teus filhos.
Nós temos o sangue de Jesus que corre em nós. Ô meu irmão, você tem o sangue de Cristo. Você não prova que é macho brigando, discutindo, agredindo, não. Você prova que é de Deus fugindo de contenda. Ô meu irmão, é fugindo de contenda, é fugindo de inimizade. É assim que Deus alarga os seus caminhos. É assim que Deus lhe abençoa. Ora, malabassuri me canta. Fuja das contendas em casa. Fuja das discussões. Fuja disso, meu irmão. Deus quer lhe abençoar. Ore balabassuri me canta labalai. Saiba perdoar quem lhe ofendeu. No que depender de vós, tenha paz com todos. Pague o mal com o bem. Pague o mal com oração. Pague o mal fazendo bem. Oh, aleluia. Pai, nós mandamos uma bênção para aquela pessoa que um dia prejudicou ela. Meu Deus, nós mandamos uma bênção para aquela pessoa agora, em nome de Jesus. Abençoe o lar, o casamento, a família. Oh, Deus, vem abençoar. Abençoa, Deus, agora. Eu quero, meu Deus, uma bênção especial sobre família, sobre o lar, sobre o casamento, sobre o matrimônio. Aleluia. Oh, ensina-nos mais, Deus. Ensina-nos ainda mais, Senhor. Aleluias. Aleluias. Aleluias, Deus. Ensina-me a amar o meu irmão. Ao olhar com os teus olhos. A olhar com os teus olhos. Perdoar com teu perdão. Enche-me, Senhor. Enche-me com teu Espírito. Endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito. Levante as mãos aos céus. Endireita os meus caminhos. Levante as mãos aos céus. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração. Dá-me um coração. Diga pra ele, diga, eu quero, Senhor, para viver algo novo, para viver algo novo. Viva o novo de Deus. Aleluia. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Com as mãos levantadas aos céus, diga: meu Deus. Diga comigo: meu Deus, pacificador é o que eu sou, e assim eu me torno filho de Deus. Diga obrigado, Senhor. Diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda Ele, que Ele merece. Diga amém. Amém. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo partiu o pão com seus discípulos, realizando assim a Santa Ceia. E com o passar dos séculos, esta continua sendo a mais importante celebração do povo de Deus. Pois a Santa Ceia serve para renovar a nossa aliança com Deus e lembrar-nos do nosso compromisso com o Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim.
obedecendo ao mandamento do Senhor Jesus. A Igreja Internacional da Graça de Deus realiza todo o segundo domingo de cada mês a Santa Ceia do Senhor. Venha participar da Santa Ceia, renovar sua aliança com Deus e reavivar a sua fé. Venha participar conosco da cerimônia que nosso Senhor nos ordenou. Santa Ceia dos Filhos de Deus. Domingo, às 7, 10, 14, 17 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus. Rua 13 de Junho, número 1033, no centro de Cuiabá.